Fala pessoal de Engenharia e Arquitetura, esse é mais um vídeo do canal do professor David Moraes e na aula de hoje a gente vai demonstrar através de um experimento bem simples o experimento que levou à formulação da lei de Fourier. Como vocês já estudaram um pouco nas notas de aulas que estão inclusive disponíveis nas plataformas online no link que está aí abaixo do vídeo, a gente pode estudar que a lei de Fourier é uma lei fenomenológica, ou seja, ela foi provada através de vastos experimentos e segue também princípios físicos. Essa é uma lei que é utilizada para o estudo de taxas de transferência de calor por condução e consequentemente a distribuição de temperatura nos corpos. Para que a gente possa fazer esse experimento, a gente vai utilizar um cilindro. Veja que é um cilindro de pequenas dimensões e ele tem um rasgo e um furo aqui na extremidade para que a gente possa encaixar a fonte de calor, que nesse caso vai ser o ferro de solda, de preferência esse ferro de solda apoiado em um suporte qualquer. Bom, para que a gente possa fazer alguns cálculos posteriormente, a gente tem aqui em nossas mãos o paquímetro para medir tanto a área da seção transversal do cilindro, quanto também o comprimento útil. Para medir a área e comprimento, a gente também vai utilizar para o experimento de hoje um multímetro digital. Mas perceba que esse multímetro ele é um pouquinho diferente. Ele, além de ter as medições de tensão, medição de corrente, medição de resistência, é um multímetro que também possui aqui uma opção de medição de temperatura. Nesse caso, a medição de temperatura é dada através em graus Celsius. O próprio multímetro tem o seu sensor interno de temperatura para medir temperatura ambiente. Aqui a gente tem em mão também alguns termopares. Esses termopares eles não são os melhores para esse tipo de experimento, mas eles têm um range, uma faixa de temperatura legal até 400 graus Celsius que a gente vai utilizar para, de certa maneira, observar a lei de Fourier. Vamos lá? Começando então a primeira parte do nosso experimento, a gente encaixou o bastão aqui no ferro de solda e logo aqui no início do comprimento a gente tem o primeiro termopar. Esse primeiro termopar está começando a subir um pouco, a temperatura já vai em 53 graus Celsius e esse primeiro termopar vai medir a temperatura da primeira extremidade. A gente vai esperar mais um tempinho até a gente ter mais ou menos uma temperatura de equilíbrio para encaixar o outro termopar na outra extremidade. Com 2 pontos a gente consegue traçar uma reta e fazer uma aproximação linear da distribuição da temperatura. O que a lei de Fourier faz é justamente isso. Através de medição, já que a gente já tem o valor do comprimento do cilindro, a gente tem o valor da seção transversal, medindo a temperatura em vários pontos, é possível traçar uma função. Conhecendo a distribuição da função de temperatura, basta a gente derivar numa só direção, nesse caso no eixo X, e aí a gente consegue a taxa de transferência de calor. Está esquentando. Aqui a gente já tem nessa primeira extremidade uma temperatura mais ou menos de equilíbrio. Agora a gente vai medir a temperatura na outra extremidade. Já com o termopar na outra extremidade, a gente percebe a diferença entre as temperaturas, né? Enquanto em uma extremidade a gente tinha aí 148, aqui ele ainda está entrando em equilíbrio em cerca de 74, 75. Finalmente, então, depois de medir essas duas temperaturas, agora a gente pode desligar o aparelho. Lembre-se de nem triscar
esperar esse ferro de solda esfriar, os dois ferros esfriarem e, claro, se puder utilizar um ventilador para acelerar o processo. Agora a gente pode ir para os cálculos, determinar a equação da distribuição de temperatura de maneira linear. Vamos lá? Então, pessoal, agora a gente pode utilizar os dados medidos para poder calcular a taxa de transferência de calor. Os dados do paquímetro: diâmetro igual a 6,10 milímetros em metros, 0,0061 metros. E com o diâmetro a gente já inclusive consegue calcular a área que vai ser necessária para a aplicação da lei de Fourier, 0,000029225 metros quadrados. Com o paquímetro a gente também obteve o comprimento do cilindro, 49,45 milímetros, em metros, 0,04945 metros. Aqui são os dados medidos pelos termopares, conforme foi exibido no vídeo. Com todos esses dados a gente já pode aplicar a lei de Fourier. Lembrando que a gente tem um cilindro de aço e a condutividade do aço a 300 Kelvin, de acordo com a tabela do livro do Munson, do Shapiro, do Incropera, ou Introdução à Engenharia de Sistemas Térmicos, a tabela transferência de calor 1, a condutividade térmica igual a 80,2 watts por metro Kelvin. Lembrando que isso é uma aproximação grosseira. Veja que eu estou tomando uma propriedade medida a 300 Kelvin e eu tenho temperaturas bem acima disso, mas para o exercício já é suficiente para o nosso objetivo. Bom, então o primeiro passo é determinar a equação da temperatura. Basicamente o que a gente está tomando são dois pontos para determinar uma reta. Não tem nada de complexo nisso. Quando x igual a zero, a temperatura é igual a 421 Kelvin. Assim, o coeficiente linear da reta vai ser 421 Kelvin. E quando x igual a 0,04945 metros, a temperatura vai ser 347 Kelvin. Logo, o coeficiente angular, 1496,46 Kelvin por metro. E aqui a gente obtém, então, a equação da distribuição de temperatura, uma aproximação grosseira linear. Depois que a gente obteve a distribuição de temperatura, basta a gente derivar aquela função. A derivada de uma função linear é a própria constante, ou seja, 1496,46. E nesse caso o que nos interessa aqui é apenas o módulo. Então, multiplicando a condutividade pela área da seção transversal, pela derivada da função da distribuição de temperatura, a gente obtém aproximadamente uma fonte de calor de 3,5 watts. Então é como se da potência do ferro de solda, que está lá escrito na placa do ferro de solda, de 25 watts, apenas 3,5 watts é aproveitado, vamos dizer assim, para essa transferência de calor. Isso é uma aproximação bem grosseira, mas é só para a gente entender como acontece na prática a lei de Fourier. Através de várias observações experimentais semelhantes a essas, claro, dentro de laboratório com todo um rigor, critérios bem mais rigorosos, é que a lei de Fourier é observada na prática. Proporcionalidade entre taxa de transferência de calor e a distribuição da temperatura. Bom, pessoal, então agora vou estar disponibilizando para vocês alguns exercícios nesse formato do experimento para que a gente possa solidificar, sedimentar os conteúdos relativos à introdução à condução no escopo da disciplina de fenômenos de transporte. Aguardo vocês então nos próximos vídeos. Muito obrigado pela atenção de vocês e bons estudos.